Salve, salve galera, beleza? Pessoal, hoje vou trazer finalmente para vocês uma análise aqui de um fundo de tijolo, tá? E não é um fundo qualquer, é um dos melhores fundos de shopping centers que nós temos aí listados na bolsa, tá? Eu tô falando do MOL 11. Inclusive, salvo engano, é a primeira vez que eu trago aqui uma análise deste fundo aqui no canal. Eu até já trouxe de outros shoppings aqui, salvo engano, do XPML, mas do MOL 11 é a primeira vez, tá? Então fica aí até o final do vídeo, a gente vai analisar aqui algumas características importantes desse fundo, não apenas o fluxo de caixa, porque em fundos de tijolos a gente precisa analisar outros indicadores que são importantíssimos, né? Como por exemplo, a vacância. Tá? E esse fundo aqui se destaca bastante em relação a isso. E de quebra, pessoal, o MOL 11 hoje ele está sendo negociado com desconto em relação ao seu valor patrimonial, tá? Então isso é muito importante porque a gente sabe que os tijolos tiveram uma grande subida aí, né, nos preços nos últimos 3, 4 meses aí. Não só os tijolos, mas a renda variável em si, né? A gente vê aí o Ibovespa batendo 122 mil pontos e tal. Então, assim, é uma oportunidade que eu também visualizo aqui para quem gosta de fundos de tijolos e para quem busca diversificar a sua carteira aí com um fundo de shopping, beleza? Antes de continuar, pessoal, só aqueles recadinhos básicos, né? Primeiro, eu queria agradecer imensamente você que se inscreveu no canal. A gente bateu a marca aí de 4 mil inscritos, estou muito feliz. De verdade mesmo, de coração, eu sei que é pouco, sei que talvez para você que está assistindo o vídeo agora pareça algo muito pequeno, né? A gente tem tantos canais excelentes, por sinal, aí com mais de 100 mil, 200, 500 mil, mas para mim, assim, particularmente, eu estou muito feliz, muito gratificado de atingir essa marca. E claro, né, vou pedir para que você que não é inscrito se inscreva, vamos bater os 5 mil. Inclusive eu postei aí no Instagram uma meta, né, que eu tenho aí até o final do ano, tá? Então, até o final do ano a gente vai chegar nos 10 mil inscritos, então para isso, claro, vou trazer mais conteúdos aqui para vocês, mais vídeos, vou tentar voltar com os vídeos diários, né? Isso ajuda bastante também, trazer conteúdos diversificados, mostrar minha carteira, enfim, pessoal, contem aí com o canal, acreditem no canal porque eu estou acreditando, estou depositando as minhas energias aqui. Beleza? Conto com a ajuda de vocês. E pessoal, para finalizar, eu já mencionei o Instagram, né? Eu abri recentemente o meu Instagram, o meu Instagram pessoal, @IanFerreiraME, tá? Ian com Y, vou deixar aqui na telinha para vocês. E eu tenho feito várias postagens bem legais lá, em relação a investimentos em geral, né? Não apenas sobre notícias que nós temos aí, atualizações do mercado financeiro, como cotação do dólar, oportunidade, descontos, né, que eu vislumbro aí em alguns fundos imobiliários, como também, principalmente, tenho feito aí uma caixa de perguntas, né? Então acaba sendo bem legal, a gente consegue dialogar bastante. Há uns 3 dias atrás eu abri uma caixa de perguntas, aí tivemos mais de 15 perguntas feitas, fiquei bem feliz, né? Perguntas pertinentes, que inclusive eu pretendo trazer algumas delas de tão pertinentes que são, como um vídeo aqui para o canal, beleza? Então me sigam lá, beleza? Ian Ferreira ME. Bom, sem mais delongas então, pessoal, vamos analisar aqui algumas informações bem interessantes sobre esse fundo aqui, tá? Então eu destaquei logo de cara para vocês aqui a questão do desconto, né, que nós temos aí em relação ao valor patrimonial. Esse fundo está sendo negociado com um PVP de 0,97, 0,98, tá? Então é um desconto pequeno, sim, mas se tratando de fundo de tijolo, esse desconto acaba sendo, vamos dizer, um pouco mais ilusório, né? Porque muitas vezes o desconto é muito maior. Como vocês sabem, os imóveis, né, dos fundos de tijolos, eles têm a sua reavaliação patrimonial realizada de forma anual. Então, muitas vezes, né, fundos que possuem imóveis aí de excelência, que é o caso aqui do MOL 11, eles tendem sempre a todos os anos terem um reajuste, né, no seu valor patrimonial. Então, muitas vezes, este valor aqui de R$ 119,99 por cota, em relação ao seu patrimônio, está defasado, né? Ele pode estar aí no seu 123, 125 por cota, etc. Beleza? Isso é importante que você entenda. Percebam que é um fundo que já tem um patrimônio aí bem interessante, né? R$ 1 bilhão, já é um fundo mediano para grande já, né? Já dá pra gente dizer isso. Bem bacana. Anunciou um último rendimento de 80 centavos por cota, inclusive é um rendimento acima do que ele vinha pagando, né? Ele vinha distribuindo aí 77 centavos, o que é bem legal. Outra coisa que chama bastante atenção
atenção neste fundo aqui, pessoal, para quem não conhece, é um fundo que tem 9 ativos, tá? São 9 shoppings, e são shoppings muito bem localizados, são shoppings de extrema qualidade, tá? Então, esse fundo aqui tem esse grande diferencial aí que eu particularmente gosto muito. E não bastasse, a gente ainda percebe que ele tem uma taxa de ocupação altíssima, né, de 95%, ou seja, a vacância dele hoje se encontra aí em apenas 5%. Isso aqui é extremamente positivo. Outro ponto bem interessante que a gestão destaca aqui no relatório gerencial, tá, pessoal, é a questão do portfólio ser resiliente do ponto de vista deles. E realmente faz muito sentido, porque veja que ele possui, né, 4 shopping centers que são únicos na sua cidade. Então, assim, a população, né, os cidadãos aí, os munícipes que moram nessas cidades têm apenas essa opção de shopping para frequentar. Então isso aí acaba trazendo uma certa concentração, vamos dizer um monopólio, né, num bom sentido, e contribui também para as receitas aí provenientes destes 4 ativos, tá? A gente está falando do Boulevard Feira de Santana, o Parque Lagos, Taboão e Suzano Shopping, beleza? E outra coisa muito legal que eu fiquei realmente surpreso, porque fazia muito tempo que eu não abria aqui esse relatório gerencial, né? Então eu havia até me esquecido como a taxa de administração aqui desse fundo é baixíssima, né? A gente está falando aí de 0,50% ao ano. Inclusive ele faz o destaque aqui que a menor taxa de administração de fundos imobiliários de shoppings, pessoal. Olha só que interessante, né? Um fundo com tanta qualidade, com tantos indicadores aí que mostram-se positivos, né, no momento, e tem uma taxa de gestão aí muito justa, muito bacana, muito interessante, beleza? Aqui ele vai ter um comentário um pouquinho mais aprofundado sobre o cenário macroeconômico, e eu destaquei a questão do NOI, tá? Pessoal, o NOI nos fundos aqui de tijolos, basicamente é o seguinte, é a receita líquida que esses fundos aqui possuem com as suas operações. Então pensa, o shopping ele tem o seu custo para poder funcionar, certo? Ele tem um custo ali de energia elétrica, de água, de manutenção, de limpeza, né? Então existem custos aí para manutenção do ativo. Então, quando a gente fala de NOI, a gente está falando justamente do resultado líquido desses ativos. Então a gente já está descontando aí essas despesas inerentes para a manutenção do imóvel, do shopping, do galpão, etc. Tá? Então isso aqui é bem legal porque a gente percebe que houve um incremento, né, um crescimento de 13,8% no NOI deste fundo imobiliário comparado aí ao mês de junho de 2022. Lembrando que este relatório aqui é o relatório de junho, tá, pessoal? Então ainda não foi divulgado o relatório de julho, mas ainda assim é um crescimento muito bacana, muito positivo, tá? Por isso eu achei até interessante destacar. Outro ponto importante, né? Os fundos imobiliários eles precisam distribuir pelo menos 95% do seu lucro caixa no primeiro semestre. E aqui ele destacou que no primeiro semestre o fundo distribuiu 96,17% dos resultados. Ou seja, ele cumpriu aí com a legislação, né? E a gente ainda consegue, de quebra, notar que existe sim uma pequena reserva ainda proveniente de resultados aí do primeiro semestre, né? O que é muito positivo. Inclusive, é uma das características deste fundo manter a linearidade dos rendimentos a serem distribuídos, tá? Eu gosto bastante disso. É claro que a gente gosta sempre de quando um fundo anuncia um rendimento acima, né, do que a gente está esperando, mas eu particularmente prefiro ter sempre aquela constância, né? É claro que isso varia de investidor para investidor, de perfil para perfil, não significa que fundos que não fazem reserva, que não mantêm a linearidade sejam ruins, tá? É apenas uma característica que agrada alguns investidores, que é o meu caso, beleza? Bom, descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente chega no fluxo de caixa, que é muito importante de analisar, vocês sabem que eu gosto bastante, só que tem um porém, né? Aqui, infelizmente, o fundo não mostra pra gente, não demonstra pra gente o resultado dos outros meses. Então ele põe aqui apenas o resultado no mês de referência do relatório, que é o mês de junho, e também o total de 2023. O que eu achei interessante fazer? Eu peguei a média que este total de receita operacional imobiliária, que foi de 54 milhões em 2023, representa. E a gente chega numa média aí de 9 milhões, 9 milhões e meio de reais. Então a gente percebe que no mês de junho, de fato, a receita aqui
operacional foi um pouco abaixo da média, tá? Da média. Não significa que ela foi abaixo do mês anterior, por exemplo. Pode até ser que ela tenha crescido um pouco, mas ela tá sim um pouquinho abaixo da média. É algo até natural, né, pessoal? Acontece essas variações e também não tá muito abaixo, né? A gente tá falando aí de R$1 milhão aproximadamente, então nada que preocupe tanto assim. Aqui a gente tem as despesas de CRI. Neste caso aqui é importante entender que o fundo ele fez uma aquisição de um novo shopping, né, pessoal? Então ele acabou aí adquirindo por meio de um CRI, né, de 2 séries. E ele tem gerado essa despesa aqui para o fundo, tá? Então o fundo vem pagando aí todos os meses este CRI que resultou na aquisição de mais um ativo para o fundo, beleza? A gente está falando aí de uma despesa de R$1 milhão aproximadamente mensal. E aí, olha só que legal, né? Por isso que eu gosto tanto de analisar fluxo de caixa e bato tanto na tecla aqui para vocês. Eu sei que é chato às vezes ver número, né, pessoal? Eu sei que tem muita gente aí que não gosta, que é maçante, infelizmente é maçante, mas aqui a gente consegue visualizar com mais exatidão o que está acontecendo com a conta do fundo, com o caixa do fundo. Então, muitas vezes, lendo tudo que está antes, tudo que está depois, não vai dar para a gente a visão que estes números aqui vão dar. Então, olha só que interessante. O resultado no mês de junho foi de 6,8 milhões, o que representaria aí uma distribuição por cota de 75 centavos. Mas o fundo distribuiu 7,2 milhões de reais, né? 7,3 arredondando aqui. O que significa um rendimento por cota de 80 centavos, tá? Isso mostra que o fundo precisou utilizar aí parte da sua reserva, né, pessoal? 5 centavos por cota, aproximadamente aí R$500 mil. É claro que nós gostaríamos que o fundo tivesse obtido este resultado de 7,3 milhões arredondando de forma direta, né, sem que fosse necessário utilizar a sua reserva. Porém, né, primeiro que o fundo ele precisa distribuir 95% do seu lucro. Então, muitas vezes ele foi obrigado aí a incrementar esse resultado para poder cumprir com a legislação vigente. Por outro lado, pessoal, a reserva ela tá aí para ser usada, né? Então a ideia é que o fundo saiba fazer a gerência dessa reserva, que não utilize ela toda em um mês só, né? A gente vai ver mais para frente aqui que o fundo ainda tem uma gordurinha para queimar, né? O que é muito legal, porque garante aí uma linearidade nos rendimentos que ele tende a pagar, beleza? E aqui a gente consegue ver o ano de 2023 um todo, né? Ele teve um resultado aí de 44 milhões e meio, que corresponde a um resultado por cota, né, de R$ 4,89, e ele distribuiu R$ 4,70. Ou seja, tem aí uma diferença de 19 centavos por cota que o fundo ainda tem de reserva de lucro do primeiro semestre, que é justamente o que eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo, que o fundo fez uma reservinha aí, né? Então isso aqui garante também para o fundo uma certa linearidade, tocando mais uma vez nesse ponto. Tem 19 centavos por cota que ele pode vir a utilizar aí no segundo semestre, caso as receitas venham a cair, né? Então a tendência é que este fundo aqui mantenha rendimentos muito próximos de 80 centavos, tá? Inclusive o fundo já anunciou, né, o seu rendimento aí referente ao mês de julho e foi de novo 80 centavos. E eu acredito que ele vai continuar com esse padrão aí, pelo menos para os próximos 2 meses, tá, gente? Claro que a gente precisa analisar aí outras questões macroeconômicas, verificar no relatório do mês de julho se foi utilizado aí reservas para chegar nesses 80 centavos, ou se ele conseguiu aí, quem sabe, chegar nesses 80 centavos sem utilizar a sua reserva de 19 centavos por cota, tá? Então, por isso que é tão importante analisar aqui o fluxo de caixa, beleza? Pessoal, já caminhando para o final do vídeo, só para trazer aí um pouquinho do portfólio aqui do MOL, porque é um fundo que eu ainda não trouxe aqui no canal, né? Então, acho legal trazer esses gráficos aqui para quem não conhece e tem o interesse aí de diversificar a carteira, né, com um fundo de shopping que está descontado, tem bons ativos, né? Então, aqui a gente consegue perceber o NOI em porcentagem por ativo, por shopping que ele possui. Então, a gente vê que o Madureira Shopping é aquele que representa a maior parte da receita operacional líquida aqui do fundo, né? 29%, seguido do Maceió Shopping com 21%, o Boulevard Shopping Feira com 10% e o Parque Lagos com 10% também. Lembra vocês que tanto o Boulevard Shopping Feira quanto o Parque Lagos são aqueles 2 shoppings dos 4 que são únicos na sua cidade, né? Então isso aqui também é bem interessante porque tende, né, sempre uma tendência de trazer receitas contínuas, porque não existe concorrência
para eles no seu município, tá? Então isso aqui é bem legal de destacar para vocês. Bom, aqui a gente tem, pessoal, o portfólio em si do fundo, né? E tem umas informações bem interessantes. Vejam que o Madureira Shopping, ele não só é o maior representante em porcentagem, né, de NOI do fundo com 33%, como ele é também o maior representante no seu patrimônio líquido com 32%, né? Então ele tem um peso bem grande mesmo, tá? Em segundo lugar, a gente tem aqui o Maceió Shopping com um NOI de 19% e um patrimônio aí proporcional de 21%, seguido do Boulevard Shopping Feira, com um NOI de 11% e um PL de 13%, e o Shopping Parque Lagos, tá? Com um NOI de 10% e um PL de 12%, tá? Então veja que existe sim uma concentração um pouco alta no Madureira Shopping, esses 33% representantes aí do NOI nos mostra que o fundo depende bastante aqui das receitas provenientes deste shopping, tá? Por outro lado, é um shopping incrível, né? Para quem teve a oportunidade de já conhecer o Madureira Shopping, sabe que é um shopping de excelência, de muita qualidade. Então, eu não acredito que isso aqui seja um problema propriamente dito, tá? Essa concentração. E também, né, pessoal, a gente ainda tem mais 8 shopping centers aqui compondo o portfólio do MOL 11. Então, assim, é um fundo que eu gosto muito. Vocês sabem que eu não sou muito fã de fundos de shoppings, né? Mas esse aqui, para mim, na minha humilde opinião, ele foge a curva no quesito qualidade, porque realmente eu vejo aqui muita coerência por parte da gestão com a sua política, tá? E transparência também, né, pessoal? Isso aqui não pode negar que existe bastante transparência. E só para fechar o vídeo, eu comentei aí no início do vídeo que o fundo adquiriu um CRI, né, com 2 séries aí para aquisição de um novo ativo, que foi justamente o Madureira Shopping, tá? E aí eu destaquei só a questão dos valores. Então, o valor total dessa dívida foi de 250 milhões de reais, separado aí em 2 séries, como eu já comentei. No mês de outubro de 2022, o MOL 11 amortizou 72 milhões aí dessa dívida, tá? Isso aqui é bem legal, porque já reduziu bastante aí o montante dessa dívida para os próximos meses. E com isso, pessoal, o montante, vamos dizer assim, de dívida que o MOL 11 possui com estes CRIs é de 199 milhões de reais, está arredondando aqui 200 milhões de reais. E aqui embaixo a gente consegue verificar quais foram as condições, né? A primeira série de IPCA mais 6,5%, pagamento em 10 anos, e a segunda série aí em pagamento em 15 anos com o mesmo cupom de IPCA, tá? Então é uma operação legal, não vejo como um problema, como algo negativo o fundo adquirir esses CRIs, justamente porque a aquisição do Madureira Shopping, na minha opinião, foi uma aquisição muito pertinente, acho esse shopping incrível, já tive a oportunidade de visitá-lo, tá? Então realmente acho que foi uma operação muito bacana. Pessoal, acho que é isso, o vídeo acabou ficando longo. Queria que ficasse com menos de 10 minutos, mas já devemos estar chegando aí perto dos 20, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fazia tempo que eu não trazia vídeos de fundos de tijolos, tá? E mais uma vez, peço que vocês me sigam lá no Instagram, se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, que ajuda demais a gente a crescer, beleza? Valeu, gente. Muito obrigado.